O estudo foi realizado com policiais com uma média aí de 10 anos de experiência em campo, então são policiais da ativa que enfrentam essa realidade aí, né, dia após dia, com mais ou menos 10 anos de experiência entre todos eles, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E cada participante executou 3 tarefas em condições de baixa e alta ansiedade. Então, que tarefas foram essas? Então, foi um empurrão, um bloqueio e um travamento de pulso. Ah, mas travar o pulso de alguém com a faca é muito difícil e não sei o quê. E tudo bem, cara. A questão do estudo aqui, eles não estavam avaliando o quão difícil ou não era a execução técnica, e sim se o fato do agente estar em alta ou baixa ansiedade influenciava o seu desempenho. Então, o cara, digamos que ele conseguisse fazer um bloqueio. Se ele estiver em alta ansiedade, o bloqueio dele vai ser mais eficiente, menos eficiente ou vai ser igualmente eficiente. Né? O travamento também, nem entra no mérito se funciona ou não funciona, mas o fato de ele estar numa condição de ansiedade mais alta ou mais baixa, isso é melhor ou pior para ele. Tá? Era isso que eles estavam tentando concluir, não quanto à parte técnica em si. E para criar essa distinção clara entre as condições, todas as 3 tarefas foram executadas primeiro em uma condição e depois em outra, ou seja, em baixa e em alta ansiedade. Então não faz sentido, por exemplo, o cara fazer lá um empurrão, faz em baixa ansiedade, depois estressa o cara para ele ficar em alta ansiedade, e aí depois tem que baixar a ansiedade do cara para ele fazer o bloqueio, depois para estressar ele de novo, depois relaxar o cara, depois estressar de novo, e ficar dando esses picos, e aí não ia ter resultado comparativo. Então, primeiro eles fizeram os 3 em baixa ansiedade, lá, empurrão, bloqueio, travamento de pulso, beleza. Aí estressa o cara, deixa ele realmente estressado, deixa ele ansioso, aí foram feitos os 3, tá? Então, o que era a baixa ansiedade? O que eles consideraram como baixa ansiedade, né? Então, numa condição de baixa ansiedade, o agressor, né, o inimigo, no caso, usou uma faca de treinamento de borracha é foda, né? De borracha inofensiva. Além disso, ele não parecia ameaçador e permaneceu quieto durante os testes. Então, um cara ali, tranquilão, na dele, faca de borracha, cara de poucas palavras, não aparentava ser um cara agressivo, ameaçador, e ele ficava na dele, tranquilão ali, só, tipo, observando o movimento. Ô, cara, vamos lá, ataca o cara. Não, beleza, vamos lá. E ele ia lá e atacava, então ele não tinha nada que incomodasse, que gerasse algum tipo de estresse nos agentes. Tá? Então, o que era a alta ansiedade nesse caso? Então, na condição de alta ansiedade, o agressor usou uma faca elétrica, né, que podia dar um choque doloroso. Então, enquanto na baixa ansiedade era uma faca de borracha qualquer, inofensiva, não fazia nada, já na alta ansiedade já gerava um choque forte, né? E, portanto, esperava-se que criasse uma experiência mais ameaçadora para os participantes. Então, o cara falou, cara, você vai tomar um choque, vai doer, então faz essa parada direito. E os participantes foram instruídos de que corriam o risco de serem atingidos se tivessem um desempenho ruim. Então, já gera um estresse a mais. Então, era mais ou menos isso que eles estavam querendo fazer. Então, dizer que se o cara não fizesse o movimento certo, como ele deveria, você vai tomar um choque, isso vai doer, né? Então faz o negócio direito. Essa era a ideia. Só que assim, tem a baixa ansiedade, tem a alta ansiedade e tem a alta ansiedade na prática. Não foi bem assim que os caras fizeram. Pô, como assim? Teve pegadinha aí nesse estudo. Isso eu achei muito legal quando estava lendo. Eu já esperava um determinado resultado, né, pelo direcionamento do estudo, mas quando eu cheguei nessa parte aqui, eu achei, uma sacada de mestre, né? Que é o quê? Na realidade, o agressor, o cara que estava com a faca, se certificou de que ele nunca iria atingir os participantes com a faca, né? Ou seja, ele não ia dar choque nos caras, ele foi instruído a não dar choque. Pessoal, cara, você está aqui com uma faca de choque, o cara pegar a faca, né? Ó, funciona, beleza? Beleza. Mas assim, isso, cara, não é para dar choque nos caras, não dê choque. Eles pensam que você vai dar um choque, mas não dê choque, beleza?
Além disso, o agressor usava uma máscara preta e se comportava de forma ameaçadora. Seu objetivo era ameaçar e intimidar o participante durante toda a condição. Agora não. Lembra que no começo ali ele era uma pessoa mais passiva, mais tranquilo, nada ameaçador, ele ficava na dele, tranquilão, só executava o movimento. Aqui não, aqui já ficou mais agressivo, usava uma máscara, ficava com uma cara, sei lá, de puto, falando, cara, eu vou te matar, eu vou te dar um choque, eu vou arrancar a sua cabeça. E o cara do outro lado, caralho, agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou. Então já trazia ele para uma ansiedade, já deixava o cara, se não fizer o negócio direito, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Essa era a ideia, estressar o cara para ver como é que o desempenho dele ia sair. E como é que funciona isso na aplicação? Então, em todas as 3 tarefas, os participantes relataram níveis significativamente mais altos de ansiedade. Então, mesmo em baixa ou em alta ansiedade, o cara ainda se sentia ansioso, gerava um estresse. O cara ficava meio tipo, pô, preciso fazer um negócio certo, pô, preciso acertar. Mesmo que uma ansiedade baixa, ainda é uma ansiedade. Né? E uma percepção disso, vamos lá, e uma percepção de esforço mental mais alta na condição de alta ansiedade do que na condição de baixa ansiedade. Ou seja, o cara ele percebeu que na fase de alta ansiedade ele precisava ter um esforço mental muito maior para conseguir realizar determinadas ações. Né? Então ele precisava pensar muito mais para conseguir fazer o negócio certo. A frequência cardíaca média também foi significativamente maior na condição de alta ansiedade. Lembra que eu falei da roupinha que ela via tudo? Então, ela via tudão. Media a frequência do cara, eles sabiam tudo que estava acontecendo. O cara estava suando a mais ou menos, eles sabiam. E, embora os policiais tenham investido mais esforço mental na condição de alta ansiedade, as pontuações de desempenho foram significativamente menores do que na condição de baixa ansiedade. Olha só, ou seja, os caras se empenharam mais, fizeram mais esforço mental para ter o melhor desempenho possível e ainda assim foram piores do que na baixa ansiedade. Louco isso, né? E os resultados, né, em alta ansiedade, ocorrem tendências de evitação que resultam em respostas mais rápidas para diminuir o tempo de exposição à ameaça. Ou seja, em alta ansiedade, o cara ele tentava terminar mais rápido. Então, assim, no sentido de não que ele quer terminar mais rápido para neutralizar a ameaça, mas ele quer acabar mais rápido para ele se expor menos à chance de ser acertado. Então, enquanto a faca de borracha não oferecia um risco à segurança dele, ele meio que fazia ali num tempo rápido, mas assim, mais tranquilo. Mas, tipo, não, beleza, vou fazendo aqui o movimento, tudo certo. Quando gerava a possibilidade dele tomar um choque, ele tentava fazer aquilo o mais rápido possível para, tipo, não tomar um choque. Não, vou tentar fazer aqui de uma vez, porque se esse negócio encostar em mim, eu vou me ferrar. Sob alta ansiedade, a postura dos policiais também mostrou características de comportamento de evasão, ou seja, o cara tentava se afastar mais, ele tentava ficar mais longe da faca, enquanto com a faca de borracha ele não se preocupava em ser cortado, afinal é uma faca de borracha, na faca de choque, ele já tentava deixar ela um pouco mais afastada, se eu deixar muito perto, pode ser que pegue em mim e vou tomar um choque. Então ele era mais evasivo. E a conclusão, né, foi a seguinte: em resumo, né, os resultados indicam que a forma de treino atual em circunstâncias ameaçadoras, o desempenho dos policiais em alta ansiedade diminui. Ou seja, pausa dramática, pausa para. Ou seja, não é apenas o que você treina, mas também como você treina. Então, não é só a parte técnica. Então, muito do contexto, a gente já falou sobre isso em estudo anterior, sobre a forma como você treina, sobre o ambiente que você treina, isso faz muita diferença. Então, o cara está acostumado ali numa parte mais técnicazinha, mais quadradona, mais ponto A, ponto B, e aí quando você eleva o estresse, o cara se desespera. Ele começa a tomar atitudes que ele não tomava
no treinamento. Mas não porque o treinamento foi falho ou porque o treinamento foi ruim, mas porque o treinamento era diferente. Porque o treinamento envolvia uma outra condição. Porque não basta a parte técnica, mas sim como isso é feito. Então, se o cara ele só treina em baixa ansiedade, né, novamente, só técnica, 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 sem colocar ansiedade, por exemplo, dentro do método faca preta, onde que fica isso? Fica na parte do secons, que aí tem a parte técnica, ok, beleza, né, você vai virar a parte técnica, e aí você vai pegar essa parte técnica e vai colocar isso dentro de um contexto, né, dentro de uma situação familiar com que você estaria enfrentando. Você vai aumentar a sua ansiedade, que é justamente isso que eles comprovaram aqui. Tá? Os resultados dos dados cinemáticos, né, ou seja, do estudo ali da movimentação dos policiais, sugerem que os policiais apresentam características de comportamento de evitação quanto mais ansiosos. Então, quanto mais ansioso ele tiver, mais evasivo, mais afastado ele tende a ficar ali da ameaça. Eles reagiram mais cedo ao ataque com faca, inclinaram-se mais para trás e se abaixaram com mais frequência. Então, enquanto com a faca de borracha em baixa ansiedade, eles iam mais para cima, eles tinham uma postura mais agressiva, eles realmente iam para pegar ali o cara, para bloquear, para acelerar, para, enfim, fazer o que tivesse que ser feito. Quando tinha essa alta ansiedade, a chance deles acabarem se ferindo, o cara já fica, deixa eu tentar ficar mais afastado, deixa eu tentar ficar mais longe. Né? Interessante, né? E os resultados, né, sugerem que os policiais parecem menos capazes de inibir o processamento orientado por estímulos pelo medo de serem atingidos, que foi isso que a gente acabou de mencionar. Né? Então o cara ele meio que esquece aquilo que ele treinou, perde o norte, né, no intuito de tentar evitar ser atingido. Então, por exemplo, no caso lá da arma de fogo, qual que era a base lá, qual que era o fundamento do tiro? Cara, tem uma boa empunhadura, tem uma boa visada, tem uma boa postura, uma boa respiração. O cara perde o foco nisso e se concentra mais na ameaça propriamente dito. Né? No caso do exemplo do carro que eu falei, qual que era o fundamento? O cara ir lá tirando de levezinho o pé da embreagem, acelerando de levezinho, fazendo uma troca progressiva, o cara se desespera, tira de uma vez, pisa com tudo, né, no acelerador, o carro morre, o carro começa a descer, puxa freio de mão, começa a apertar os botões, de repente liga o limpador de para-brisa, o cara, né, apertou o acelerador e o carro fala, limpando o para-brisa, meu Deus, o que eu estou fazendo? O cara entra em desespero. Né? E ao invés de reforçar o processamento de executar a habilidade treinada da melhor forma possível, ou seja, né, que foi o que a gente acabou de falar, focar nos fundamentos, na parte técnica, na habilidade, na tática, na estratégia de combate, o que leva a um comportamento de fuga e a diminuição do desempenho. Então, o cara ele foca mais na evasão do conflito, em vez de executar aquilo que ele treinou, e acaba se confundindo, se embaralhando, se estressando mais, gerando um efeito de bola de neve, fazendo com que o resultado dele seja ainda pior. Então, e se você gostou do trecho desse conteúdo e quiser assistir ele por completo, saiba que esse e outros conteúdos estão disponíveis no Clube da Faca. Se você quiser saber como ter acesso a eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aguarde.